Essa live de hoje diz respeito aos benefícios. Qual a grande relevância que a ficha técnica tem para o serviço de alimentação. Quando a gente fala de ficha técnica, algumas pessoas começam a fazer regras sobre ficha técnica. Por exemplo, o restaurante só deveria abrir, o restaurante só deveria acontecer se ele tivesse a ficha técnica. Meio que o restaurante fosse obrigado a funcionar somente se ele tivesse fichas técnicas. Essa regra, ela não existe, né? Muitos restaurantes, primeiramente, ficha técnica não é uma ferramenta obrigatória. Os restaurantes, eles não são obrigados a ter ficha técnica. Não é uma documentação como o Manual de Boas Práticas e POPs, que eles precisam existir, e o restaurante ele precisa ter aquela documentação para ele poder funcionar legalmente. As fichas técnicas, elas não são assim. As fichas técnicas, elas são ferramentas que elas existem, que elas acontecem para ajudar na gestão. E seria muito interessante que um restaurante, ele tivesse as fichas técnicas antes de ele abrir, né? Às vezes eu fico chocada, eu conversei muito isso lá no nosso curso, né, Nilson, nosso curso presencial de fichas técnicas, que é chocante a gente ver restaurantes que estão no mercado há 15, há 20 anos, e eles vão pedir fichas técnicas pra gente porque eles não têm a menor ideia, eles não têm a menor noção do custo dos pratos deles. Eles não têm ideia. A gente não entende como é que um serviço de alimentação ele funcionou e funciona há 15, há 20, há 30 anos sem ter fichas técnicas. E daí, quando normalmente pega uma nova gestão, né, às vezes o filho assume, uma pessoa mais nova assume, entende da importância das fichas técnicas, aí é que a gente é chamado para fazer fichas técnicas e a gente apresenta alguns dados que o serviço de alimentação fica chocado quando a gente apresenta, né? Então, depois eu vou falar até uns números aqui para vocês. Tecnicamente, as fichas técnicas, elas trazem para o serviço de alimentação custos, certo? Então, eu vou entregar, quando eu sou contratada para fazer consultoria em ficha técnica, as minhas fichas técnicas vão trazer para os serviços de alimentação o custo dos pratos. Na maioria das vezes, o custo. São poucas, ou quase nenhuma, as consultorias que eu fiz que ele queria custos mais valores nutricionais. Quase nenhum. Porque os meus clientes são serviços de alimentação comercial. Então, a gente não quer saber, o serviço de alimentação, ele não quer saber qual é o valor nutricional de um pastel de calabresa com catupiry, ele não quer saber o custo de uma pizza de carne de sol, ou não quer saber o valor nutricional de uma pizza de carne de sol. O que ele quer saber? Ele quer saber o custo. Ele quer saber se aquela pizza que ele está vendendo, se aquele pastel que ele está vendendo, ele está tendo lucro. E é isso que você vai mostrar para esse serviço de alimentação quando você estiver fazendo as fichas técnicas. Houve uma pergunta de uma ex-aluna minha dizendo que ia fazer fichas técnicas, foi contratada para fazer fichas técnicas e perguntou se a ficha técnica teria que ser valor nutricional mais modo de preparo, ou custos, modo de preparo, valor nutricional, ou apenas custo, ou custo com o modo de preparo, enfim. Como é que ela entregaria essa ficha técnica para esse cliente? Qual foi a orientação que eu dei para essa aluna? Que ela colocasse em contrato o que ela iria entregar na ficha técnica para esse cliente. Por exemplo, eu estou fazendo fichas técnicas de uma rotisserie. O que é que eu coloquei em contrato? Que eu iria fazer a ficha técnica de 41 produtos da rotisserie. Eu citei quais eram os produtos que eu iria fazer a ficha técnica e especifiquei, assim como foi acordado conversando com a proprietária, e eu especifiquei que eu iria apenas entregar os custos daqueles 41 pratos. Eu não iria entregar modo de preparo, eu não iria entregar valores nutricionais, eu apenas iria entregar custo. Por quê? Porque eu poderia entregar também, por exemplo, sugestão de preços de venda. Poderia utilizar um markup e fazer uma sugestão de preço de venda. Entenderam? Então, dentro do meu contrato, eu coloquei que eu apenas faria o valor o custo dos produtos. Apenas custo. E está sendo bem ilustrativo, assim, eu digo ilustrativo, está sendo uma descoberta muito grande saber que um supermercado que trabalha há muito tempo em um município aqui de Fortaleza, um município da zona metropolitana, eles possuem produtos que o proprietário está pagando para trabalhar.
Eu estava até conversando com vocês, eu falei disso até com vocês ontem. Eu estava abrindo aqui umas fichas técnicas e existem bolos que o custo do quilo é R$ 22 e o preço de venda do quilo do bolo é R$ 14. Até tinha colocado, ele me deu o quilo errado, R$ 14. Ele tá pagando R$ 8 para uma pessoa comer o quilo do bolo deles. Outro bolo, o preço de venda do quilo do bolo é 17 e o custo para fazer esse bolo, esse quilo de bolo é R$ 20. E aí, né? Como é que esse preço de venda foi feito, né? Como é que eles criaram esse preço de venda de 17, 14, 19? E assim, olha só, o bolo que tem o quilo mais barato de custo de preparo, tipo um bolo formigueiro, é R$ 9 o quilo, né? O custo do preparo do bolo. Mas é o preço de venda mais caro. É o preço de venda mais caro. E o produto que o custo do preparo é o mais caro, R$ 22, é o preço de venda mais barato. Assim, como a pessoa cria esses preços? Você tá entendendo? E é por isso a justificativa das pessoas terem as fichas técnicas, né? E que quando o empresário conversa com você que ele não está tendo lucro, que ele está fechando no vermelho, isso se justifica. Porque o preço de venda não é sustentável. O preço de venda não é condizente com o custo de você fabricar esses produtos, né? Tem aqui um cachorro quente é vendido a R$ 4, mas só para fazer esse cachorro quente é R$ 4,80. Tem um sanduíche de frango que o preço de venda é R$ 3, mas só para fazer sanduíche de frango o custo é R$ 3,33. Eu não entendo. Vocês estão entendendo? E aí, seria interessante, claro, esses estabelecimentos antes de abrir, por exemplo, essa área, que era essa rotisserie, ou os restaurantes antes de se abrirem para o público, o interessante, obviamente, é fazer as fichas técnicas. Quando esses empresários, especialmente da área de alimentos, eles vão abrir o serviço de alimentação, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: eu cozinho bem, minha mãe cozinha bem, meu pai cozinha bem, enfim. Vou pegar um cozinheiro que cozinha bem e aí vou abrir um restaurante. E qual vai ser o preço das minhas coisas? É muito simples. Eu vou pegar o meu vizinho, o restaurante vizinho, o restaurante próximo, e daí eu vou pegar o preço de venda lá da pizza, do salgado, e vou colocar um pouquinho mais barato, e aí eu vou vender. E aí o que acontece é um completo desastre. A pessoa não consegue ter um restaurante sustentável porque nem sabe quanto é que é o custo dos produtos dele. Tá se comparando com uma pessoa que a pessoa às vezes também nem sabe por que colocou aquele preço, enfim, é uma loucura total. E daí vão acontecer situações, como aconteceu na pandemia, de tantos restaurantes fecharem. Por quê? Porque os restaurantes, eles normalmente não sabem os custos, ficha técnica, fecham no vermelho, pegam emprestado dinheiro e não tem esse capital de giro para ficar se mantendo, né? Para o restaurante ficar se mantendo, o restaurante não faz caixa. E daí, como acontecem situações tão atípicas, né, que nós nunca imaginávamos que iria acontecer, o restaurante fecha, né? E essas situações, como eu mostrei para você, dessa rotisserie que eu tô fazendo as fichas técnicas, que tá pagando R$ 8 para uma pessoa comer um bolo de coco, que tá pagando R$ 3,30 para o cliente comer o seu bolo tipo um bolo pudim, que tá pagando 80 centavos para o cliente comer o cachorro quente, que tá pagando 33 centavos para o cliente comer o frango. E essa é a justificativa porque o cliente ele vai ficar no vermelho e porque muitas vezes os estabelecimentos eles fecham. Todo mundo pensa que abrir um serviço de alimentação é muito simples, porque todo mundo come, então todo mundo vai comer no meu restaurante, né? Sempre tem essa filosofia, todo mundo come. E aí ele abre o restaurante Deus dará, e acontece essas situações dos restaurantes fecharem. A gente tá lá para fazer fichas técnicas, para a gente pegar esse padrão, quantificar, e a partir dessa quantificação eu conseguir custos. E aí dá para aquele cliente para falar, se você continuar dessa forma, é muito provável que você tenha problemas financeiros. Ou então, vamos tentar melhorar os preços desses produtos, não é verdade? E até mesmo, vamos tentar tirar esse produto, que esse produto tá caro, não tem lucro, e esse produto, ele tem, sei lá, ingredientes que são só para eles, e ele nem vende.